Nós começamos hoje uma nova série que eu gosto quando o mês começa no dia 1º. Eu não sei se você, eu não sou muito organizada não, mas eu acho que dá um senso de organização o mês que começa no dia 1º. Então é legal começar uma série no dia 1º do mês, né? E nossa série chama-se Profundidade. Ela é um convite, né, para que a gente saia do raso, saia da superficialidade e entre em profundidade, em vários sentidos, mas principalmente nós estamos falando sobre vida devocional. A marca dos nossos dias, a marca da nossa geração é a superficialidade. E nós somos tão superficiais, e você infelizmente vai concordar comigo, porque se isso não acontece com pelo menos mais alguém nesse salão, eu não vou pedir as contas. Mas as nossas relações são extremamente superficiais. Quando a gente fala de profundidade, sabe aquela intimidade que você tem com alguém, que você passa um café, você nem percebeu o tempo que você gastou fazendo ele. Aí você senta na mesa da cozinha mesmo, porque você é tão íntimo daquela pessoa que você não usa a sala, você usa a cozinha. E você fica ali horas conversando. Desce a garrafa de café inteira, né? Porque não pode desperdiçar isso. E você fica horas, e quando você vai ver, você já falou de tudo, você já chorou, você já riu, você já lembrou, você já contou novidade, você já está fazendo piada, perdão, já falou mal dos outros, e não foi julgado por isso. Mas você tem aquela intimidade, aquela profundidade. Hoje, se eu fosse falar de todos os cafés que eu já marquei nessa vida, queridos e queridas, o café que eu marco hoje é uma sementinha que vai ser plantada e vai virar um arbustinho de café e vai florescer e vai dar café e alguém vai colher aquele café e torrar, moer e vender. E eu vou comprar. E aí quando tudo isso acontecer, vai ser o dia desse café que eu marquei, quando ele ainda era uma semente. Não sei vocês têm essa dificuldade de marcar um café com as pessoas. Se a gente fosse profundamente comprometido com aquela pessoa, a gente daria um jeito. A gente gastaria tempo. E isso também vale na nossa espiritualidade. Isso também vale nos níveis que nós chegamos do nosso relacionamento com Deus. O tempo que nós gastamos com práticas devocionais é muito curto. E esse mês nós vamos abordar práticas como a palavra, a oração, o jejum e a adoração intencional. E nós gastamos muito pouco tempo com isso. A gente às vezes quer ter um momento, uma emoção, um encontro, um ápice. A gente quer uma epifania e sentir aquela grande emoção naquele momento de oração, naquela palavra que a gente recebeu, naquele momento de jejum. Aquela semana você está firmaço, aquela adoração escandalosa, né, e tal. Mas e o restante do tempo? Será que nós estamos profundamente íntimos do Senhor? E é sobre isso que nós vamos falar esse mês. A maioria de nós, já entrando no tema de hoje, que é nos aprofundando por meio da palavra, provavelmente já fez essa pergunta aqui. Deus, qual é a sua vontade? Ou se você é mais parecido comigo, você fez a pergunta mais ou menos desse jeito aqui. Jesus, toma conta, Pai. Ô Jesus, fala agora com a tua serva. Para onde eu vou, o que eu faço? Normalmente é mais assim do que uma pergunta muito bonita, igual eu fiz antes. Mas todos nós já fizemos essa pergunta. Deus, qual é a sua vontade? Deus, o que é que eu faço agora? E eu tenho sim uma fórmula para você. Para que você saiba qual é a vontade de Deus. Essa funciona. Essa eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Por meio da sua palavra. Por meio das Escrituras Sagradas. Traduzindo, lendo a Bíblia. Lá, com certeza, Deus vai falar com você e vai te dizer qual é a vontade dele. Porém, existe um gap? Enquanto o aplicativo da Bíblia estiver fechado, enquanto a Bíblia estiver fechada, as palavras não vão saltar de lá de dentro para falar com você.
Você vai precisar abrir e ler. E eu também. E nós brigamos às vezes, falando: Deus, o Senhor não fala comigo. Mas está lá. E o Max Lucado, ele tem uma frase que diz assim: o problema não é que Deus não nos fale, nós é que não o ouvimos. E literalmente, quando se trata de palavra de Deus, a gente tem uma inversão de sentidos. Os nossos olhos ouvem a Deus. Olha que maluquice. O que você lê, gente? O que você lê? Esse é o negócio. Você leu e Deus falou com você. E nós vamos ler um texto no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 ao 27, quando o próprio Jesus fala a respeito da palavra. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse desfecho é Jesus logo após fazer o que nós chamamos de Sermão do Monte. Isso é lá no final, o desfecho desse sermão. Então a gente pode entender que todos aqueles ensinamentos que Cristo deu, que Jesus discursou, ele fala assim: tá, vocês ouviram as minhas palavras, mas se vocês não cumprirem, não adianta. Nós podemos ser ainda mais profundos e dizer que Jesus está falando a respeito de tudo o que tange à Escritura Sagrada. Não existe nenhum ensinamento bíblico que possa ser negligenciado. Isso significa que eu e você não podemos escolher qual é a parte da Bíblia que nos convém para seguirmos e jogarmos o resto fora. Não podemos pegar a parte que nos é mais confortável e ignorar o restante. Todo o ensinamento bíblico é válido e não pode ser negligenciado. E mais que isso, quando nós vamos agora para a nossa primeira consideração, que diz que a palavra de Deus está conectada à nossa vida, eu digo que Jesus realmente, e Ele é mesmo, o melhor mestre de todos, porque Ele trabalha com exemplos, porque Ele trabalha com a vida real. E a palavra está intimamente conectada com a vida. Aqui Jesus usa um exemplo de uma construção, uma coisa comum, uma coisa do dia a dia. Como se tudo que nós fizéssemos, todos os nossos atos, as palavras, os nossos planos, erros e acertos, tudo isso fosse a construção da nossa vida. Quando nós lemos a Bíblia e abrimos, o que nós encontramos lá são pessoas construindo casas. São pessoas como eu e você, que nasceram, cresceram, se frustraram, sorriram, perderam pessoas amadas, erraram mais uma vez, acertaram, ganharam alguma coisa, tiveram grandes milagres ou foram rejeitadas. A Bíblia é sobre a vida, é sobre pessoas reais, não é sobre fantasia. E por isso Jesus consegue trazer isso para perto de mim e de você e fala assim: aqui dentro está aquilo que você precisa como resposta. Porque a Bíblia fala de vida, fala de ser humano, fala de um Deus que atua na história humana e que está falando por meio dessas palavras. E o Rick Warren, ele tem uma frase que diz que a vontade de Deus, ela é encontrada na palavra de Deus. Então pare de olhar um sinal e comece a procurar um verso. Eu sou uma pessoa muito conectada na internet. Alguns de vocês devem saber disso. Misericórdia, fechei o negócio, voltou. Ai, a edição vai ficar maravilhosa. E eu tenho um meme que eu carrego para mim, mas eu descobri que eu não quero que ele se cumpra. Que diz assim: Deus, mande um sinal. Eita. Mas manda desenhado, manda com instrução,
Eu não quero mais. Sr. Tim Keller falou uma coisa muito importante, e eu li essa fala dele. Ele disse que a gente pede um sinal para Deus, pede para que Deus fale conosco. Um sinal, assim, fora do comum, para a gente saber a vontade dele, para eu saber a vontade dele. Se Deus se revelasse para mim desse jeito, você imagina como eu ia fugir disso? Como é que eu ia fugir dessa vontade? Como é que eu ia fugir de algo claramente nítido jogado na minha cara? E a palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, Jesus não precisa mais mandar aquele desenho, mandar tão explicadinho assim, né? Eu quero ir com calma. Eu quero ir bem com calma. Porque não é para a gente ficar procurando no céu, não é para a gente ficar procurando maluquices. O que nós precisamos, as respostas que nós precisamos, estão aqui, neste livro, nessa história, que já é sobrenatural demais. Um povo que não era nada, escolhido, pessoas até iletradas, que passam a ser protagonistas das suas próprias histórias. Um livro que perpassou milhares de anos e que chega nas nossas mãos hoje. Isso já não é sobrenatural o suficiente para você querer ter as respostas que Deus tem para você? Eu espero que seja. Para nós irmos para o nosso segundo ponto. Que as palavras de Jesus nos desafiam a uma prática pessoal. Profundidade. Prática pessoal. Vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Para Jesus, não bastava apenas dizer que cria nele. Não bastava apenas ouvir as palavras ou ler de qualquer forma. Só faz sentido tudo isso se nós praticarmos aquilo que está contido nas Escrituras Sagradas. E como é que eu e você vamos praticar algo que está contido nas Escrituras Sagradas se nós não lemos? Se nós não sabemos? Se nós temos uma relação religiosa com o livro da capa preta? Se nós só acessamos o livro quando nós estamos numa total dúvida, desgraça, misericórdia, meu Deus, fala comigo, e eu vou teatralizar o que muitos aqui já podem ter feito. E se você já fez, eu não te julgo, porque eu também já fiz. Você pega uma Bíblia, existem ainda Bíblias de papel, tá, gente? Se quiser, tem aí várias editoras aí que você pode estar comprando, se você fizer questão. Aí você faz uma oração assim, ó. Deus, eu sei que eu sou um pobre pecador falho, nunca leio tua palavra, Senhor. Mas eu preciso de uma resposta agora. A decisão é já. Fala comigo, Senhor. Tô lascado. Agora o Senhor vai falar. Você pega a sua Bíblia. Não faça isso em casa. Já vou avisando, não faça isso em casa. Põe a tua casa em ordem, pois morrerás e certamente não viverás. Não era isso não, Jesus, que a gente tinha combinado. E não é assim que funciona? Não é sobre esse relacionamento. Não é sobre essa prática que Jesus está falando. Jesus está falando da prática do salmista, que esconde a palavra no coração para não pecar. Jesus está falando da prática da palavra de Deus ser luz para o caminho que nós caminhamos. Da palavra que transforma. Da palavra que muda o nosso caráter. O Eugene Peterson vai dizer que seguir a Jesus necessariamente significa aplicar suas palavras e propostas na nossa vida diária. Não é para uma decisão única e difícil, também é. Mas é para todo dia. Tem que fazer que nem o profeta que quis comer, que Deus falou assim, toma aí o rolo e come. Ele comeu. É para comer todos os dias a palavra de Deus. Porque todos os dias você vai ter duas oportunidades. Uma, de provar sua fé para você mesmo.
e falar, ih. E a segunda, de mostrar quem é Jesus para alguém. E por meio da palavra dele, trazer vida e ser sal e luz para alguém. Se nós não soubermos o que está contido nas palavras e não praticarmos o que está escrito na palavra de Deus, não tem transformação, não tem mudança de caráter, não tem opções, não tem escolhas corretas. Tem só a gente errando e colhendo os frutos depois. Porque em terceiro e último lugar, sem a palavra, nós nos tornamos vulneráveis. Nós falamos que o homem prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Presta atenção, as condições climáticas das duas casas são as mesmas. O material com o qual foram construídas as casas não é citado. A capacidade de engenharia e arquitetura dos dois construtores também não foi avaliada. O que difere não são as circunstâncias externas, mas sim onde essa casa é edificada. Onde o alicerce dessa casa é feito e se foi feito. E a minha história triste sobre alicerce é minha também. Caio me ensinou uma coisa. Sempre que você quiser contar uma tragédia, um erro, conte o seu. Queria dizer para vocês que eu tenho uma cartilha. E tem várias para contar. Quando eu construí a minha casa, a minha grande mansão de 49 metros quadrados no terreno dos meus pais, com a casa deles lá já, eu precisei fazer um alicerce para um pedaço da minha casa. Alguém aqui está reformando, está construindo? Coloca seu nome lá para mim, para eu orar por você essa semana. Porque tem que ter muita disposição, muita paciência e dinheiro. E esse terceiro item era o que eu menos tinha. E eu precisei fazer um alicerce muito fundo. Porque o meu bairro era um brejo, né? Um ótimo lugar para se morar. E nós começamos a construção. Construção não, né? Destruição. Porque teve que destruir um pedaço e cavar. E toda vez que os rapazes iam cavar, chovia. E enchia d'água. Aí tinha que esperar secar, no dia seguinte já tinha tudo zoado, cavava de novo. Nós ficamos um mês cavando alicerce. E o meu dinheiro indo embora, né? Até o dia que eu falei assim, Deus, vou desistir. Eu vou deixar encher, vou comprar 3 casalzinhos de capivara, vou colocar lá, vou cobrar o ingresso, vou pegar todo o meu dinheiro de volta. Vou fazer um zoológico de capivara, porque lá na minha região tem. Alicerce é a coisa, eu acho que foi a coisa mais cara. Era muito ferro, ferro é muito caro. Concreto, trabalho braçal. Tinha que contratar aquele negócio lá, caçamba. Meu, você tem que pagar para as pessoas levarem terra embora. E sabe qual é a pior parte? Depois que fica pronto, ninguém vê. Meu dinheirinho estava lá e ninguém estava vendo ele. Nem eu estava vendo ele. Até hoje eu não o vejo. Mas me pergunta, tem alguma rachadura na minha casa? Não. Eu gastei ali. E o convite que Jesus faz é para que eu e você sejamos profundamente alicerçados na rocha. Porque as crises vão vir para mim, para você, para quem está na rocha e para quem está na areia. As decepções e as frustrações vão vir para quem está na rocha e para quem está na areia. A alegria também vai vir para quem está na rocha e quem está na areia. Mas a hora que o bicho pegar mesmo, a gente sabe que só fica em pé quem está alicerçado na rocha, que é Cristo. Quem ouve as palavras de Cristo e as pratica, que é como uma pessoa sensata que construiu sobre a rocha. Não é porque a pessoa viu a pedra e falou assim,
vou construir na pedra. Ela cavou até encontrar a pedra. A diferença entre cavar em areia e cavar em pedra, pegou? Vou explicar, né? Nós estamos sujeitos às mesmas circunstâncias. Na areia ou na pedra? Qual que nós vamos escolher? Onde nós vamos colocar o nosso tempo, a nossa disposição? Como nós queremos nos relacionar com Deus a partir de hoje com a sua palavra? Como você quer que Deus fale com você a partir de hoje? Por meio de uma maluquice ou por meio da certeza da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática? As escrituras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, e o mesmo Espírito que inspirou homens e mulheres para escreverem, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você, e fala ao seu coração enquanto você lê. E transforma o seu caráter e o meu caráter, e transforma a minha vida e a sua, e te dá resposta nas horas que ninguém tem resposta. Isso é um milagre, isso é sobrenatural. Isso é o poder de Deus, o poder da palavra dele que nos transforma. O João Calvino, que eu fico muito feliz em ler Calvino, quando está no meio da pregação. Gente, eu sou a velha, tá? Da dupla, tem eu e o Caio, eu sou a velha. Aí quando o Caio coloca Calvino, me dá uma alegria. Quando eu coloco, ele dá uma brincada com a minha cara. Mas, olha que poder. A não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens e mulheres estará envolta em trevas de nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão se perder. No escuro, se não for a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho, inevitavelmente nós vamos nos perder. As tempestades virão, mas para permanecer firme diante delas, só mediante a palavra de Deus. Muitos problemas, muitas lutas podem acontecer, mas se nós estivermos firmes, alicerçados nas promessas da palavra de Deus, nós não vamos desistir, nós não vamos esmorecer. Não será grande a nossa ruína, porque nós somos bons? Não, porque a palavra de Deus é fiel, é verdadeira e continua viva e atua em mim e em você. Para nós concluirmos, as palavras de Jesus se estabelecem como princípios. Princípios. Isso ninguém pode tirar de você. Ninguém pode arrancar de você os seus princípios. Você pode perder tudo. Pode se decepcionar, pode se frustrar, pode perder dinheiro, pode perder um relacionamento, pode perder tudo. Mas se você estiver alicerçado na rocha, os seus princípios, baseados na vontade de Deus, não poderão ser arrancados. Paul Tripp vai nos dizer que o propósito último da palavra de Deus não é informação teológica, mas transformação de caráter e vida. Eu e você estamos no escuro, sem a luz do Evangelho. Eu e você estamos perdidos, se não for ela a luz que guia o nosso caminho. Eu e você somos tolos, se não for ela que nos ensinar, nos admoestar, nos disciplinar. Porque ela é inspirada por Deus para ensinar, corrigir, disciplinar. Ela é viva, eficaz. Ela discerne os nossos pensamentos. Ela é como espada de dois gumes que divide coluna e medula, de profunda. Mas as palavras não vão saltar nos seus olhos se nós não abrirmos a palavra e lermos. Mas quando isso acontecer, quando nós estivermos profundamente íntimos com ela, vai ser igual aquela conversa que eu falei lá no começo. A gente vai sentar na cozinha e vai ter longas e profundas conversas com a palavra de Deus. Porque da mesma forma que nós lemos, a Bíblia nos lê de volta. Faz esse teste. Faça isso.
Se entregue profundamente ao estudo das Escrituras, à leitura das Escrituras. Ela é o nosso manual de fé e prática. Ela é a palavra de Deus. Peça para que o Espírito Santo, todas as vezes que você lê, o Senhor que escreveu, fala comigo da maneira como o Senhor quis falar. Fala comigo. Eu sei que ela é viva. Eu sei que ela foi escrita há muito tempo, mas ela se renova. E isso pode ter acontecido com você, assim como acontece às vezes comigo. Poxa, é um texto tão conhecido. Mas quando vem na hora certa, na profundidade, na intimidade, gera transformação, dá consolo, transforma, exorta, traz arrependimento, muda o nosso caráter. Nós vamos orar juntos, encerrando a nossa mensagem de hoje, encerrando o nosso culto hoje. E realmente, de coração, que a sua oração essa semana seja essa: Jesus, me incomoda, eu quero buscar a Tua palavra, eu quero buscar a Tua palavra, eu quero fazer igual o salmista fez, escondê-la no meu coração, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu quero, além disso, eu quero ter atitudes corretas, eu quero mostrar o caráter de Cristo. E eu sei que isso está lá na Tua palavra. E que eu tenha prazer na Tua palavra, que eu me deleite nela. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos porque homens e mulheres deram as suas vidas para que nós pudéssemos ter esse livro hoje nas mãos. Nós te damos graças, Senhor, porque pessoas se preocuparam em traduzi-la e a gente consegue ler no nosso idioma. E depois de milhares de anos ela ainda faz sentido, porque ela está conectada com as nossas vidas e o Senhor fala por meio das Escrituras Sagradas. Que o nosso coração anseie ter prazer na Tua palavra, ter prazer, ó Pai, em meditar na Tua palavra. Que a gente gaste tempo, que a gente invista tempo, que a gente passe tempo meditando na Tua palavra, para que o nosso caráter seja transformado. Nós temos tantas coisas para serem transformadas dentro de nós, tantas respostas que a gente precisa ouvir, mas eu creio que estão contidas na Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor quiser nos dizer está lá, e que a gente saiba procurar, e que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, o nosso coração, e revele a Tua vontade para nós enquanto nós estivermos lendo. Que isso seja sério, Deus, que não seja só mais um sermão sobre a necessidade de ler a palavra de Deus, que muitos de nós já sabem disso, mas que seja um convite para profundidade, assim como quando a gente olha para aquela imensidão do mar, a gente não queira ficar só no rasinho, a gente vá para águas bem profundas, Deus, junto com o Senhor. E que o Senhor se revele a nós por meio da Tua palavra, nessa profundidade, nessa intimidade, Deus. Nos ensina a Te buscar, nos dá vontade, nos dá esse desejo, nos impulsiona, Senhor, na Tua direção. Porque muitas vezes a gente está empacado. Ensina a gente a ler Tua palavra, ensina a gente a amar Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.